imagem que vocês acabaram de ver, já devem estar imaginando onde é que a gente está. Nós estamos no Instituto Tomiotaki, na exposição de Joan Miró. Eu sou Sônia Mena Barreto, sou artista plástica e designer, e a convite do Arquideias eu vim aqui para mostrar a minha visão de artista sobre esse grande artista que é Miró. Essa é uma fase, a primeira fase dele, que é justamente da Guerra Civil dos anos 30 e 40. Eu tive aqui anteriormente tudo, e eu tenho o costume, quando eu visito os museus, ficar postando. E eu acabei postando no Instagram e no Face, e eu descobri que as pessoas têm uma certa dificuldade em entender um pouco a obra e o trabalho do Miró, que as pessoas têm um preconceito a respeito do que é um artista, de como deve ser uma obra-prima. Então elas esperam alguma coisa muito bem acabada, muito sofisticada. E antes de qualquer coisa a gente tem sempre que lembrar que um artista, ele é, antes de tudo, uma pessoa com personalidade. E a personalidade do artista está sempre impressa na sua obra. E era isso que acontecia com Miró. Por quê? Ele buscava a simplicidade e a espontaneidade. Isso foi alguma coisa que ele fez a vida inteira. A sofisticação dele estava justamente nisso, na busca pela simplicidade, pela espontaneidade. Essa é a primeira parte, que tem pinturas, tem uns desenhos e tem alguma coisa que eu consegui perceber na obra dele, que são os kakemonos. Ele foi bastante influenciado pela arte oriental, pelos japoneses. Esse kakemono aqui é uma pintura que lembra muito os pergaminhos japoneses. Chama kakemono por causa disso. O que encanta no Miró é justamente essa experimentação que ele fazia. Ele até é muito contemporâneo em muitos aspectos. Essa obra é uma que eu quis destacar mais porque é o encantamento que ele tinha pela imperfeição. Então o que ele fez? Ele pintou em cima de uma madeira, ele deixou todas as imperfeições da madeira aparentes, os veios, os furinhos, tudo está lá aparente. Então isso, para mim, a minha visão, já tem alguma coisa a ver com aquela história do japonês, que ele também encanta e ele acolhe a imperfeição. Então ele também tinha isso, e a gente vai ver mais à frente nas esculturas que era alguma coisa assim de DNA que ele tinha na obra dele. Essas duas obras são muito importantes. É a primeira vez que elas saem da coleção particular da família e vêm para uma exposição. São duas obras, uma chama-se Personagens e Pássaro e a outra Petit Chien, Pequeno Cachorro. Eu tinha comentado no início a respeito do preconceito. Então, o meu conselho para quem vier a essa exposição e qualquer outra exposição é esquecer preconceito em casa, esquecer as ideias preconcebidas. Por exemplo, essa obra aqui foi uma coisa que me intrigou quando eu vim da primeira vez ver, porque ela é, a princípio, uma obra quase que abstrata, mas ela tem uns patos selvagens no meio. Aí eu fiquei sabendo que essa obra, porque ele revisitava muito as suas obras e interferia em cima delas. Então essa é uma das obras que foi revisitada, porque ela era uma paisagem original, ela era na horizontal, ele colocou na vertical e fez essa interferência nela. Quando você vira a sua cabeça, você percebe tudo, é fantástico. Então, o meu conselho, quem vier, aliás, a exposição foi prorrogada, ela vai até dia 23 de agosto, quem vier, esqueça o preconceito em casa, porque aí você vai entender muito melhor a alma e a cabeça do artista. Essa é a segunda fase, que é justamente a fase das esculturas dos anos 50 e 60. Foi a fase que eu achei mais encantadora, porque eu também estou entrando nessa fase de escultura, então é interessante o processo criativo dele, que ele pegava
peças funcionais nas caminhadas que ele fazia e transformava essas peças funcionais em esculturas. Então, para ele, o barro, a madeira, como por exemplo é o caso dessa escultura, quando você vê a montagem aqui, que aliás é original, é a madeira que ele encontrou no meio do caminho, é o prato de cerâmica, tudo tem na cabeça dele uma ideia e uma montagem. E aí depois ele transforma todas essas peças que ele encontrou, que são objetos que ele encontrou na praia, na caminhada dele pela mata e tudo, ele acaba transformando em bronze e ele usava a cera perdida. E ele também achava que trabalhar com a cerâmica, que é uma grande verdade, porque quando o artista trabalha com várias mídias, uma acrescenta a outra. Então você vai aprendendo de uma para outra, você vai passando e vai acrescentando as informações. Fora que o contato com o barro e tudo é muito gostoso, é uma coisa muito de terra, né? Que era algo que ele realmente gostava. Por exemplo, no caso dos pés, ele achava que as pessoas tinham as suas pegadas no barro, isso era importante, isso era uma coisa de contato de terra com o ser humano. Tem uma escultura também aqui do lado, que essa aqui, a gente percebe o que é. É uma lata que foi encontrada na caminhada dele e a cabecinha de boneca que é amassada era uma boneca do neto dele. Isso o que é? Você olha, é uma lata amassada com uma cabeça de boneca, só que na cabeça do Miró isso já era uma outra coisa, se transformou numa escultura. Aqui à direita também é a mesma história, uma composição de coisas que ele acabou encontrando, foi montando e foi fazendo. Esse é bem engraçado, esse daqui é uma ratoeira antiga, naturalmente, e da ratoeira ele acabou criando uma cabeça. Isso é um cartão que até no original tem escritas em esferográfica, um pedaço de um tijolo antigo. Então ele ia juntando as peças e ia construindo as esculturas. Aliás, tem um filme bem interessante aqui que mostra como é o processo com os ajudantes dele. Ele pedia para que eles já pegassem as peças prontas e fossem montando no ar e ele construía no ar as esculturas. Essa fase é bem interessante. Agora nós chegamos na fase final, que é dos anos 70, que compõe a gravura. Ele também tem muito desenho, muita pintura aqui. Tem uma coisa que é bem interessante, porque ele começou com as coisas bem coloridas e no final da vida ele passou um pouco a pintar, usar um pouco mais o preto. Então, a gente não sabe como é que é cabeça de artista, mas a gente especula que talvez isso tenha a ver alguma coisa com a proximidade com a morte, não é? Mas, como eu falei, o que é importante, porque vale a pena vir aqui para ver a exposição do Miró? Ele era um artista sofisticado na parte que era a procura dele pelo espontâneo, pelo simples, pelo quase às vezes até infantil. E é encantador a gente perceber que isso daí era muito natural, era genuíno dele, não era nada forçado. Ele era uma pessoa que experimentava muito, trabalhou com giz de cera, com lápis, pintou em cima de cartão, de lixa, de tudo que você pode imaginar. Então era um artista com uma cabeça bem aberta e eu acho que é bacana a gente vir aqui com esse tipo de cabeça. E sempre lembrando que o Arquideias me convidou porque eu estou passando a minha impressão de artista sobre o trabalho de um artista. E logo em breve também a gente vai ter uma exposição que também vai ser tão fantástica quanto, que vai ser da Frida Kahlo e das artistas surrealistas mexicanas. Essa vale a pena, a gente se encontra aqui novamente, a abertura no dia 27 de setembro. Até lá!